E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Laura Marim, sejam muito bem-vindos ao meu canal. No vídeo de hoje eu vou conversar com o Germano Paiva, aprovado no ISS Fortaleza. A gente vai conhecer um pouquinho sobre a trajetória dele de estudos até conseguir essa aprovação. Ei, Germano, tudo bem? Olá, Laura, tudo bom? Muito obrigada por topar participar aqui com a gente e parabéns, né, mais uma vez, por essa incrível conquista. Eu que agradeço, assim, sou muito grato, assim, por tudo, você é uma inspiração antes de mais nada, né? Peguei muitas dicas no Instagram e, na verdade, eu que agradeço aí por tudo. Ai, muito obrigada. Germano, para a gente conhecer um pouquinho do seu perfil, conta pra gente aí qual a sua formação, né, de onde você veio e quando e por que veio essa ideia de estudar para concurso público. Então, durante a maior parte da minha vida, meu maior sonho era ser cientista. Então, eu me formei em ciências biológicas, uma formação que não tem nada a ver, né, com concurso. E aí fiz mestrado em bioquímica. Isso em 2012. Eu me formei em 2009, fiz mestrado em 2010 até 2012, né? Mas aí, logo após o mestrado, eu vi que não era bem aquilo que eu queria, não me identifiquei com a carreira acadêmica, e aí, lendo um pouco na internet, eu decidi que ia fazer concurso público. Ah, legal. E qual foi a primeira área que você atacou, assim, quando você começou a estudar? Então, pelo que eu li, assim, na época, né, os textos do Alex Meirelles eram muito famosos, e aí eu me empolguei bastante com a área fiscal. Só que, assim, eu, na época, era muito leigo e, enfim, coloquei o sonho de me tornar auditor, de ser auditor fiscal, né, mas, após terminar o mestrado, eu voltei para casa dos meus pais, né, estava desempregado, então optei pelo caminho do concurso escada. Eu comecei a estudar para concurso, mas fazendo o que estivesse aparecendo pela frente. Legal. E como foi a sua primeira experiência de prova, assim? Então, o primeiro faz tanto tempo que eu nem lembro o primeiro concurso. Você já Não, lembrei. começou, então, logo em 2012, né? É. Isso, um pouquinho, eu acho que foi em mais julho de 2012, por aí. E aí eu comecei estudando, na época, seguindo as recomendações, eu li bastante, né, sobre como estudar para concurso, só que na época se utilizava livro, basicamente, né, eu lembro do Descomplicado, do Marcelo Sim. Alexandrino e Vicente Paulo, e aí eu comecei, como era recomendado, né, pelas matérias básicas, direito constitucional, administrativo, português, só que eu nunca terminava, assim, até 10 anos depois eu ainda achava na minha cabeça que eu estava formando a base, né, uma base eterna que nunca acaba. Uhum. E aí, minha primeira prova foi em novembro de 2013, mas para o cargo de gestor, na época chamava gestor público, hoje chama gestor governamental, da Secretaria de Administração do Estado do Piauí. E é interessante que, assim, o que eu vou falar agora, talvez aí muitas pessoas se identifiquem, né? Mas eu era muito ansioso, acho que quase todo concurseiro, e minha mente era muito catastrófica como um bom ansioso, né? Então, o que é que aconteceu? Quando foi chegando a prova, na semana antes eu desisti, assim, achei que isso aqui não dá certo, não é para mim, não vou ser aprovado. E aí eu só fui fazer a prova porque minha mãe disse, não, meu filho, você já comprou as passagens, já está paga a inscrição, você vai. Só fui mesmo porque minha mãe mandou, assim, né? E aí eu, na semana da prova, simplesmente tinha parado de estudar. Uma amiga minha estava com um namorado de fora, que eu sou de Fortaleza, né, uma cidade turística, a gente foi mostrar a cidade, eu nem, assim, meio que desisti da prova. Mas aí, quando eu cheguei lá, acabei indo bem, sem revisar nem nada, e consegui ter uma pontuação razoável, assim, e aí acabei ficando no cadastro, eram acho que 10 vagas, e eu fiquei em 13º. Nossa, Só, quase. só que também tive a vantagem da prova de títulos, né, que valia títulos em qualquer área, então mesmo com o mestrado em bioquímica, que, né, não tinha uma correlação com a área do concurso, eu acabei ganhando os pontos,
e fiquei muito bem classificado. Gente, que legal. Então, a sua primeira experiência já foi bem legal. Você chegou a assumir esse concurso? Pronto, aí é uma história bem longa. Ah, Mas, tentando resumir aqui, isso foi em novembro de 2013, né? Aí, uhum. 2014, 15, eu fiz várias provas, fiz técnico da Receita, aí que eu fui, acho que 20º lugar, e eram 12 vagas. Eu não tenho certeza absoluta das colocações, porque faz muito tempo. Fiz. Aí teve outro concurso que eu desisti também, me inscrevi na hora de desistir, que era técnico administrativo do Tribunal de Justiça aqui do Ceará, que acho que eram 37 vagas, e aí eu fui meio fazer só por fazer, sem estudar nada, e acabei ficando no cadastro lá atrás, né, 160 e alguma coisa, mas aí, esse do TJ, assim, foi uma mudança de paradigma, porque eu vi que, na verdade, a concorrência mesmo é entre poucos, porque Sim. eu acabei ganhando autoestima, porque eu pensei, poxa, eu nem estudei para essa prova, fiz por fazer, chutei tudo da parte de legislação específica, né? E acabei ficando, e o cadastro ia até o 350, mas só 278 pessoas foram aprovadas, ou seja, no universo, acho que de 8, 9 mil inscritos, só havia 278 pessoas ali para fazer o mínimo, né, para fazer a redação, Uhum. então eu vi que não era assim tão, tão Tão impossível. impossível, né? Exatamente. Ah, eu tenho um vídeo aqui no canal, inclusive, sobre isso, sobre como minha primeira aprovação meio que virou uma chave na minha cabeça, que eu comecei a ver que, tipo, cara, não é tão impossível assim eu conseguir esse que eu quero, né? Cara, que legal, a gente passou pela mesma sensação, né? E esse concurso, aí eu fiz o TJ, depois teve um que eu me preparei muito, esse foi o primeiro que eu me preparei bem e fiz a prova, o próximo, né, que foi o de analista administrativo do Ministério do Meio Ambiente, Hum. que era para vaga, era para Natal, né, mas aí eram 2 vagas só, e aí eu fiquei em 6º lugar e não fui chamado. Aí, 2000, aliás, desses todos eu só fui chamado no primeiro, que é o do Piauí, mas já eu vou chegar lá. Tá. Aí, por último, fiz o Tribunal de Contas daqui do Ceará. Eu me saí muito, eu também me preparei, e assim, estudando direitinho, né, sem abandonar, e tirei a 12ª maior nota objetiva, mas na discursiva eu fui para trás, assim, fiquei em 35º no total, né. E aí, desses concursos, dessa primeira fase, assim, de concurseiro, né, que ainda não fazia para a área fiscal, eu só fui chamado em um deles, que foi em 2016, para o lado do Piauí, para Nossa, gestor. demorou, né? Então, a chamar. Foi quase Isso, uns demorou acho que 2 4 anos, anos né? e meio. Nossa. E aí me mudei para Teresina, em 2016, né? Então, aí, apesar do sonho inicial de ser auditor, já tinham passado uns 4 anos e eu ainda estava, né, assumindo meu primeiro concurso, e não tinha nada a ver com a área fiscal. E aí, quando eu me mudei para Teresina, é que eu comecei, de fato, a me preparar para a área fiscal e Tá. direcionar mesmo para o sonho. Só que aí foi uma humilhação atrás da outra. Mas achei legal isso. Você já entrou no concurso e já mudou de cara, assim, já começou a estudar de novo? Você se deu um tempinho ali para se ambientar? Como que foi? Não, eu era ansioso demais, não tinha A ansiedade não permitiu, eu entendo. ali, assim, eu me mudei para Teresina com pouco tempo, já comecei a me preparar para a área fiscal, só que, como eu falei, era uma humilhação atrás da outra. Primeiro fiz ISS Teresina, mas foi um desastre, assim, eu saí de lá traumatizado. E aí continuei estudando, né? 2017, acho que não teve nenhuma prova que eu me lembre. Não. Eu comecei a estudar em 2017 também, e, tipo, nada de prova, assim, foi bem uma seca, assim, da área fiscal. Pronto, foi. Aí eu comecei a estudar para fiscal bem nessa época de seca, né? E aí eu não lembro qual ordem, mas eu fiz ISS Manaus, Tá. Você faz Goiás também saí arrasado, assim, não, isso aqui não é para mim. ISS Manaus eu fui mais ou menos bem, FCC era a banca, né, que é mais previsível, assim, tudo bem que você faz Goiás era a mesma Foi banca. também, é.
Uhum. Manaus eu consegui ir melhor, mas enfim, não fui classificado. Aí fiz Petrolina também, fui classificado lá atrás, 160 e pouco. Fiz Alagoas em 2021, que eu, assim, eram só 20 vagas, né? Então eu fiquei lá atrás. E aí eu tava, enfim, tava, como eu digo, uma humilhação atrás da outra. Até que eu fiz o concurso do ISSBH. E aí, ISSBH, na verdade, a parte de exatas ele era bem, bem pesada, né? Sim. Então, eu Mas fui. aí, calma, aí a gente já pulou para 2020. De 2016 até 2022 foi só humilhação. Só humilhação na área fiscal. Aí foi esse que eu lembro de Você ter feito, foram persistiu esses. real, então, assim. Cara, muito legal, porque em algum momento você chegou a pensar, tipo, não, não é para mim, vou parar aqui. Então, eu sentia um cansaço muito grande, mas eu sempre tinha o desejo de tentar acertar. E aí eu sabia que eu não tinha a melhor técnica de estudo, mas eu estava sempre buscando onde estavam meus erros, né? Uhum. Assim, e aí eu fui melhorando com o tempo a forma de estudar, né? Que eu depois, na verdade, a impressão que eu tenho é que apesar de ter começado a estudar em 2013, eu acho que só que em 2020 que eu fui aprender mais ou menos a estudar corretamente, a focar em questões, a revisar, Uhum. enfim, a estudar a forma como eu considero um bom método, né? Mas antes eu fazia muita coisa errada. Inclusive, tentava um erro, assim, um dos principais erros que eu cometi nesse tempo foi de achar que só passava quem estudava, assim, 10 horas líquidas por dia. Eu tinha trauma de ver depoimento de gente que estudava muito, que estudava. Eu já vi gente dizer que estudava 8 horas líquidas trabalhando, então acho que a pessoa só batia o ponto Meu e. Deus, pesado. Então, assim, isso me dava, assim, eu acabava não confiando em mim, porque eu não conseguia estudar nem de longe isso. Até que teve uma virada de chave, assim, que inclusive foi um stories seu no Instagram, alguém perguntando, né, aquelas caixinhas, como você estudaria se trabalhasse até 2 horas da tarde? Foi mais ou menos isso. E aí você colocou lá que estudaria 3 horas e meia, mais ou menos, até umas 8 horas da noite, e pronto, depois aí estava de boa. E aí é que eu tive a virada de chave que, assim, de ter o foco na constância, que para ser constante, você precisa ser moderado. Acho que Isso, essa exatamente. frase, ela é uma dica de ouro. Para ser constante, você precisa ser moderado, porque senão você não aguenta. E eu passava muito tempo assim tentando estudar muito, só que eu me cansava ou só estudava e não fazia. Como eu morava só em Teresina, a minha vida era basicamente trabalhar e estudar, né? Uhum. Então, aí eu assim percebi que eu precisava ser moderado, porque tentando estudar muito, eu já não conseguia mesmo. Eu já não conseguia estudar muitas horas, né? Aí eu disse, não, eu preciso estudar menos para estudar mais, né? Assim, para Sim. estudar com mais constância. Aí eu passei sábado, em vez de estudar o dia todo, só estudava até ali o entardecer. Domingo só estudava mais de manhã, ou iníciozinho da tarde, depois ia fazer Uhum. caminhada, enfim. Passei a ter bem mais equilíbrio na minha preparação, mas eu raramente chegava em 4 horas líquidas na minha semana, assim, no dia, né, claro. No dia. Gente, que legal. Fico feliz, assim, de ter contribuído, né, com o ajuste da sua rotina. Mas é bem isso que você falou, né? Para a gente conseguir manter a constância, tem que ser uma rotina sustentável, né? Você não pode ter burnout todo final de semana e ficar, né, desistindo, parando e voltando, né? Muito legal. Tá, e aí o que aconteceu então do ISSBH que você ia falar? Então, e aí no ISSBH foi quando eu pensei de verdade em desistir, porque a prova ela era muito pesada em exatas, né?
Sim. caía todos os ramos da matemática para concurso, né? Estatística, matemática financeira, matemática básica, raciocínio lógico, caía até geometria, coisa que eu, assim, nem tinha, meu Deus, estudar geometria a essa altura da vida, não, e aí eu fui fazer a prova, eu fui muito bem na maioria das disciplinas, assim, né, dos direitos, português, mas na parte de exatas e economia, que sempre foi o meu trauma, assim, economia, acho que para a maioria dos estudantes da área fiscal, né, eu acabei indo mal, fui eliminado nos mínimos de economia e exatas também, assim, eu não lembro quantos eu fiz, mas não fiz muito, né, aí dali eu saí meio arrasado, assim, Uhum. pensando, quando eu vi que tinha gente, né, indo bem na pontuação de exatas e fazendo mínima economia, numa prova que não dava tempo de fazer, eu fiquei bem mal. Aí eu pensei, assim, realmente em desistir. E aí aconteceu algo que, no meu modo de enxergar as coisas, foi Deus, né? Que eu pensei, não, eu preciso fazer um concurso. Na época estava com rumores de sair TJ Piauí. E aí eu já pensando em desistir e também precisando melhorar minha autoestima, que eu tinha todos os concursos fiscais que eu tinha feito eu havia reprovado. Uhum. Eu disse, não, vou estudar aqui para o TJ Piauí, para meio que testar se eu estou fazendo corretamente, é um concurso que tem menos matéria, né? Menos exatos também, né? Isso, e também porque, assim, a carreira não é tão boa como a área fiscal, mas é uma boa carreira, na pior das hipóteses, se eu desistir, pelo menos vai ser um cargo bom. E aí comecei a estudar para o cargo de analista administrativo do Tribunal de Justiça do Piauí, né? E o edital saiu acho que a prova de BH foi em abril de 2022, mais ou menos. O edital do TJ acho que saiu em julho, por aí, não lembro a data exata, e a prova foi em setembro. E aí eu fiz a prova, passei, mas numa classificação ruim, eram só 6 vagas, eu fiquei em 103º, Uhum. mas tinha um histórico bom de chamar, assim, né? No passado acho que chamaram 80, então havia uma certa chance, mas também, assim, enfim, não foi bem, né? E aí, depois disso, começou os rumores de Fortaleza, né? Então, como eu sou de Fortaleza, né? Assim, eu amo Fortaleza, então era o concurso da minha vida. E aí eu disse, não, eu preciso voltar para a área fiscal. E aí fechei meus olhos para qualquer outro concurso, Receita Federal, Uhum. na época eu acho que tinha até passado já a Cefaz Minas, que eu tinha abdicado para fazer o TJ, né? Uhum. E, e aí, enfim, fechei meus olhos para qualquer outro concurso, Cefaz Mato Grosso também, que estava ali no noticiário, e foquei só no ISS Fortaleza, né? Eu vi pelo edital passado que tinham cobrado muito contabilidade pública e finanças, AFO, né? Sim. Então, o primeiro diferencial foi começar a estudar AFO bem antes, né? Assim, bem antes que eu digo, sei lá, outubro, mais ou menos, novembro de 2022, eu já comecei a botar uma carga horária boa de AFO para poder, porque eu achei que cairia, né? Foi uma Sim. aposta. E aí, eu acho que foi dezembro, foi confirmado que seria a banca CESP. Aí, mas não, vai estar perto, está esquentando. E aí eu comecei a, enfim, focar na banca, né? Fazer questões da banca, revisar e também estudar bastante AFO, já estudar legislação, que é uma coisa que normalmente se faz no pós-edital, mas como eu, sei lá, eu era ansioso. Você já estava focado nesse concurso, né? E ele já estava com a banca definida, então. Sim, era o concurso dos sonhos da minha vida, assim, É. poder voltar para Uhum. casa e aí, quando foi, acho que 30 de março, salvo engano, saiu o edital. E aí, quando saiu o edital, me veio uma grata surpresa, que é quando eu falo que foi Deus, né? Que eu caí, assim, tinha um peso relevante no concurso de administração geral e pública, que é Uhum. justamente o que eu tinha estudado muito no TJ. Então, PJ. eu havia feito o TJ porque eu já estava quase pensando em desistir, e no final das contas, eu acabei, pelo acaso da vida, né,
estudando muito a disciplina que seria importante no concurso seguinte. E aí foi maravilhoso porque eu estava no ponto, assim, no caso de administração geral e pública, de só ficar com revisão e questão, que é depois o que eu percebi que é, tipo assim, a fase avançada de uma Sim. matéria, né, que eu antes não tinha essa maturidade, mas quando você chega nesse ponto de estar revisando, fazendo questão, você já está bem naquela matéria. Então, é, a administração era uma matéria que eu não precisava me preocupar. E não veio a economia, que era o grande trauma da minha vida. Que quando teve Cefaz Ceará, em 2021, né, que eu fui reprovado, Sim. quando vi aquele edital, já me reprovei antes de, de fazer a prova. Então, eu disse, não veio a economia, caiu a administração, eu consigo estudar esse edital, dá para eu pegar. E quando que você conheceu os mapas da Lulu aí? Antes da gente falar da prova. Então, eu conheci, nossa, eu nem lembro, foi acho que no início mesmo, eu lia, como eu lia muito depoimento, né, vídeo, e seguia perfil de Instagram, eu sou da época dos primeiros mapas que ainda eram manuscritos, assim, né, Sim. então, daquela época eu ouvi falar, mas não havia comprado, né, aí Uhum. quando foi, eu acho que o mapa 2.0, o primeiro que eu comprei, e depois Brutal. o 3.0, né, eu não lembro a época, mas acho que era 2019, 20, por aí, né. Então acho que a gente lançou os mapas, a primeira edição, assim, os meus mesmo, ai meu Deus, foi, foi dezembro de 2018. E aí, acho que os 2.0 eu comecei a fazer já, tipo, em janeiro de 2019, e aí começamos a vender em março de 2019. Daí foi o 2.0, ficou um tempão, e o 3.0 foi em janeiro de 2022, que a gente lançou a terceira geração. Ai, que Eu, legal! eu comprei acho que do 2.0 e o 3.0, né, que é a atualização. E como que você gostava de colocar eles? Você colocava nessa parte de revisões? Então, depois, assim, para mim, a forma que para mim funcionou, a forma que funcionou bem, né, de ser um concurseiro avançado, digamos assim, é chegar nesse ponto, né, de ficar revisando mais questões. E aí é onde entrou os mapas da Lulu. Eu ficava, então, por exemplo, o direito administrativo, já tinha estudado a matéria toda, e aí eu pegava os mapas, tinha uma pasta, né, só para, eu colocava os mapas, né, de cada matéria, e também a legislação, sei lá, licitações, por exemplo, lei de probidade, enfim, colocava a legislação e o mapa da matéria, quando tinha legislação, né, e ficava, selecionava um tópico, fazia uma série de questões e depois finalizava, não só lendo o mapa, mas também personalizando. Então, quando eu tinha alguma questão ali interessante, eu anotava ou fazia um comentário, enfim, ia personalizando. E aí, com o passar do tempo, os mapas se tornaram o meu principal material de revisão, junto com a legislação destacada, assim, né? Eu também ia destacando a legislação mesmo no Google, né? Colocava, criava um arquivo PDF, e aí, nas 2 semanas antes da prova, né, eu costumava parar, não estudava mais nada novo, e aí revisava as matérias, praticamente tudo, né, ou as principais, se não desse tempo, dessa forma também, lendo legislação e vendo os mapas com as anotações. Ai, que legal! Ai, eu amo quando o aluno personaliza, né, o mapa, que aí vira o seu mapa, não é mais só o mapa da Lulu, né? A gente faz, eu coloco ali no papel as informações, né, a base, mas aí vira seu, né? As suas maiores dificuldades ou facilidades, você vai pondo ali. Que É, legal! e é importante, assim, também para você ganhar tempo, porque no início, quando eu sou da época que se estudava quase com pergaminho, né, como se diz. Antigamente não existia isso, então eu por muito tempo tentei eu mesmo fazer meus resumos, só que além de ser desorganizado e não ter tanto zelo na forma de fazer, não dava certo, perdia muito tempo, eu não sabia revisar, assim, selecionar as informações para colocar, né, nos meus resumos,
e no final das contas acabava que eu perdia mais tempo do que revisava, assim, não era uma solução, pelo menos para mim, não funcionou. Então, ter um mapa pronto que você pode personalizar, isso é uma revolução, assim, para mim, de verdade, é uma forma muito eficaz e eficiente de se estudar para concurso. Com o tempo eu percebi que, como muita coisa na vida, assim, se você fizer o básico bem feito, isso funciona. Então, mesmo para um concurso grande que pague 25, 30 mil reais, você fazer isso, fazer questões, revisar por mapa, legislação, e personalizando, no final das contas, assim, é essencialmente isso, uma boa preparação. Não é nada mirabolante, né? É você fazer o arroz com feijão ali com constância, né? Por muito tempo eu achava isso inacreditável. Nossa, tipo, não pode, você precisa ganhar 25 mil reais, você só tem que fazer questões e revisar, assim, sim, basicamente isso. Claro que tem alguns detalhezinhos, né? Mas essencialmente você estudar bem, pelo menos na minha forma de ver, é basicamente isso. E os mapas, né, ajudam demais, demais, demais nessa forma de estudar e reter com o ganho de tempo, né? Na área fiscal, o maior desafio é você conseguir estudar muita coisa, porque é coisa demais, demais. Assim, eu acho que eu, pelo menos, nem de longe consegui estudar tudo, né? Então, você ter um material assim pronto ganha muito tempo. Já dá muita vantagem, né? Sim. E aí, então, conta pra gente do dia da prova, assim, como foi? Você ficou nervoso? Porque você pôs toda essa pressão, né, de ser, tipo, a prova da sua vida. Como foi? Como que você lidou, assim, no dia da prova? Nossa, eu estava tão nervoso, assim, eu estava tão tenso, na verdade, não só no dia, mas no mês todo. Eu desenvolvi, assim, refluxo em alto grau e estava com uma tosse sem fim, quase incapacitante. E aí, a prova era domingo, quando foi no sábado, estava só revisando, as 2 últimas semanas eu ficava só revisando Sim. e decorando legislação, prazo, isenção fiscal, essas coisas, né? E aí, no sábado, eu fui para a emergência, porque eu não parava de tossir. E não sabia que era refluxo, né? Eu vim descobrir depois, mas eu já tinha ido antes e ninguém descobria. E tomando medicamento de todo tipo, antialérgico, sei lá, de tudo, e ninguém descobria. Mas aí eu fui, assim, não consegui revisar tudo, porque estava doente, e aí no domingo eu fui para a prova, no caminho meu pai, foi eu, meu pai e minha namorada, né, eles foram me deixar, e aí a gente parou na farmácia, comprou aquelas pastilhas para não tossir muito, e eu fui bem, assim, preocupado, na verdade, acho que esse é o termo. E aí, lá, eu tentei ter a mentalidade de que eu tinha feito a minha parte, ainda que com deficiência, porque eu acho que você sempre acha que poderia ter feito melhor, né? E eu também achava isso, que eu não tinha tido a preparação melhor, que eu não tinha estudado o suficiente, que eu sempre tive dificuldades em estudar muitas horas líquidas. Mas uma coisa que eu percebi nessa prova é a importância de uma base bem feita, porque chegando lá, eu percebia que eu conseguia acertar questões de coisas que eu nem tinha revisado, nem tinha estudado assim tanto naquele pós-edital, mas por quê? Porque em algum momento da minha preparação eu estudei corretamente, eu estudei bem, né? E aí acabei assim, indo razoavelmente bem na objetiva, eram 150 questões, era CESP, né, certo e errado, eu deixei acho que umas 10 só em branco. Então eu fui, mas eu também fui na estratégia de arriscar um pouco, né, que depois eu vi que não tinha sido o mais adequado, mas não, vou partir por tudo ou nada e só deixei em branco mesmo, assim, aquelas que eu não tinha noção nenhuma. E aí na discursiva caiu o tema de contabilidade, todo mundo esperando legislação, né, direito tributário. E aí foi um tema, assim, eu diria que razoável, nem muito fácil, mas também não era muito difícil, né? Aquela parte de instrumentos financeiros. E aí mas eu saí de lá, assim,
na certeza de que tinha escrito, eu escrevi todas as linhas, né? Eram 30 linhas, escrevi tudo, mas sem ter muita noção de que se eu estava escrevendo o que o examinador queria, né? Aí eu saí de lá, assim, meio, na verdade, nem muito otimista, nem muito pessimista. Aí, beleza, né? Quando foi no dia seguinte, aliás, na segunda saiu, acho que na segunda saiu o gabarito, e aí eu coloquei minha nota no ranking de olho na vaga, né? Eu até paguei lá para. E aí a nota, na minha cabeça, o que é que eu pensava? Não, eu quero ficar pelo menos no cadastro, porque assim, minha esperança de vida era o concurso de São Luís, que eram 10 vagas e chamou mais de 100, né? Então, Uhum. eu pensava, não, se eu ficar no cadastro, eram 120 no cadastro, né? E 15 vagas para ampla concorrência, no caso de Fortaleza. Aí, se eu ficar no cadastro, em 4 anos, pode ser que eu seja chamado. E aí, minha preocupação era essa. E no ranking de olho na vaga, para ficar no cadastro, a nota estava 92. E aí, eu corrigindo, né, depois do gabarito preliminar, minha nota deu 93. Aí eu fiquei assim, eu fiquei feliz, mas ao mesmo tempo preocupado, porque eu poderia ser reprovado por pouco, ou se eu fosse aprovado, seria lá atrás, né? Aí eu, assim, meio que perdi um pouco as esperanças de ser aprovado bem classificado, né? E disse, não, vou retomar os estudos. E aí, pouco tempo depois, eu já estava retomando na mentalidade de fazer os concursos que ia sair, né? Você faz Rio Grande Uhum. do Norte e tal. E aí, quando foi no dia 18 de agosto, que acho que é o dia mais feliz da minha vida, eu estava no trabalho, numa reunião, e uma colega minha, era o dia, né, que ia sair o resultado, mas até a hora de entrar na reunião lá no trabalho, não tinha saído, era acho que umas 9 e pouco da manhã, uma colega minha me manda no WhatsApp o print, né, com o meu nome. Aí eu, Oh, e aí nossa, eu fiquei muito nervoso, é uma sensação fantástica, assim, porque nossa, mas foi muito bom, porque você não teve que abrir a lista e procurar seu nome, né? Já veio. não, Ai, mas e meu aí Deus. eu não sabia da minha classificação, de nada, ela só mandou meu nome Nossa, então e também me não adiantou. abandonou sozinho lá. Ai, meu Deus, e aí? Como foi a sensação? Desculpa, eu te interrompi. Não, na verdade, assim, eu sou tão pessimista e ansioso que eu ainda não acreditei que eu tinha sido aprovado, porque eu vi meu nome, mas olha a cabeça de concurseiro, eu pensei, não, eu fui aprovado na objetiva, mas eu posso ter sido reprovado na discursiva. E aí Já pensou? eu mandei mensagem para minha namorada, se saiu o resultado, olha, por favor, a minha classificação, como é que tá, porque eu estava numa reunião no trabalho, né? Aham. E aí ela viu lá, a minha nota da discursiva tinha sido 20, acho que era 24,83. Aí ela, que é as dois, né? Ela olhou e pensou, não, ele tirou 20, porque eu perguntei, olha se eu fui eliminado na discursiva. Aí ela viu lá, disse, não, ele tirou 24,83, ela pensou, né, a nota deve valer 100, ele tirou 24, foi Aham. eliminado. Ai, meu Deus. E aí eu acabei ficando muito nervoso, saí da reunião, e aí ela foi, se acalmou, né, aí teve a brilhante ideia de ver qual era a maior nota, foi ver a nota, né, dos outros candidatos, e viu que a nota máxima era 30, então 24,83 era uma nota alta. E aí Ai, que desespero. Ai, ai. E aí, assim, eu tinha, no final das contas, a banca anulou, acho que 10 ou foi 11 questões, não lembro, que eram praticamente as questões que eu tinha ficado em dúvida, Uhum. assim, e tinha perdido posições por isso. Então, com as eliminações, eu fui para 34º na objetiva. E aí, eu achava que ia ficar lá atrás, né, cento e pouco, mas na objetiva eu fiquei em 34º. Com a nota da discursiva, que foi boa, eu fiquei em 27º. Então, no resultado preliminar, minha classificação foi essa, 27º. E aí eu recorri da nota da discursiva, né, ganhei, subiu para 26,1. Isso é uma dica que eu dou, assim, na discursiva. Aliás, recurso, gaste o dinheiro que for necessário, porque eu, pelo menos,
paguei para fazer o recurso e o dinheiro mais bem investido na minha vida. E aí fui para 21º, né? Eram 15 vagas na ampla. E aí faltavam essas 6 posições. E aí, por último, a última fase era a prova de títulos. E aí eu tinha especialização em direito tributário, que eu fiz na época da pandemia. E Legal. junto com isso, a experiência profissional contava também, né? Como eu tinha um cargo de nível superior de gestão, eles Uhum. consideraram como área correlata. Então, aí, com a prova de títulos, eu fui para 11º, que foi minha classificação final. Então, Ai, foi uma gente, que maratona, assim. legal. Caramba! Nossa! Aí eu fui muito nervosa ouvindo É engraçado, né? A gente já sabe o resultado final, mas vendo como tudo aconteceu e tal, parece que a gente tá vivendo junto, né? Ai, que legal! E aí, quando você viu que você entrou mesmo nas vagas, como que foi? Ah, nossa, foi... Gente, é uma sensação indescritível. Assim, vocês têm que experimentar, porque passa, Recomendo, né? passa um filme na cabeça, assim, de tudo que você já abdicou, de tudo, de todos os erros e acertos, de toda a história, de tudo que você já escutou, porque sempre tem alguém para falar abobrinha, né, que não vai dar certo, que eu teve na época que estava desempregado, que era folgado, que enfim, as coisas que o pessoal fala, né? E aí Uhum. vem um filme e foi assim emocionante, sobretudo porque a minha namorada é de Fortaleza, né? Então a gente estava namorando à distância há 7 anos. Nossa. Então, assim, voltar para Fortaleza, além de voltar no cargo dos sonhos, foi a oportunidade também de ficar perto dela, dos meus pais, do meu sobrinho, da minha sogra, enfim, da minha família. E aí meu pai, nossa, meu pai, quando eu liguei para ele só chorava, minha sogra também, nem me dava parabéns, só chorava, fazia chamada, ela chorando. Então, assim, foi a realização de um sonho mesmo, é uma coisa, assim, além da sensação indescritível, você sente muito uma sensação de poder no bom sentido, né, de que, Uhum. poxa, eu sou capaz, eu sou, assim, se você fizer as coisas, você fica confiante de que se você aplicar o método com constância, fizer as coisas, né, como devem ser feitas, você consegue conquistar quase tudo na vida, assim, não é só concurso, né, mas se você Sim. tiver disciplina, constância, é a mesma receita para dieta, para aplicação financeira, para passar em concurso, para empreender, assim, a essência ali é a mesma, então você, para mim, enfim, é uma sensação maravilhosa. De realização mesmo, né? De conquista. E mais do que merecida. Caramba, muito legal. Nossa, adorei, adorei conhecer essa história, Germano. Parabéns, parabéns pela resiliência, né? Realmente foram muitos anos nessa jornada e assim, muita gente teria desistido, parado no meio do caminho e não teria chegado aí onde você chegou. Que você seja muito feliz nesse cargo agora aí, perto de todo mundo, né? Da sua namorada, da sua família, todo mundo. Ai, tô muito animada, tô sempre pela sua felicidade. E onde que o pessoal pode te encontrar? Se alguém quiser te mandar uma mensagem, conversar com você, alguma coisa assim? Então, tem um Instagram, ele é de uso pessoal, mas podem adicionar aí, é Germano Paiva 1, e só posso falar só umas considerações finais aqui? Claro! Não, só queria deixar uma mensagem, assim, de que um medo que me atormentou durante muito tempo, né, que era o de que eu não conseguiria, por conta das horas líquidas, por não conseguir estudar muito, ou por não ter a formação que mais favorecesse, né? Repetindo, eu sou formado em ciências biológicas e no concurso da área fiscal você concorre com quem é engenheiro, bacharel em direito, contador, e assim, não acreditem nisso, sabe? Tenham resiliência, persistência, e o segredo, assim, é constância e método. Se você aplicar o método que funcione, assim, com constância, uma hora você vai obter o êxito, certo? Então, e o que eu percebo é que existem vários caminhos que chegam ao mesmo lugar, né? Não desmereço de modo algum, tem gente aí doido que estuda 8, 10, 11 horas por dia e passa, e tem gente que estuda 3 e também passa. Então, não existe só um caminho, mas
ter constância e um bom método é fundamental. Ai, adorei. Arrasou, Germano. Muito, muito obrigada mesmo pela participação aqui. Foi um prazer enorme te conhecer e conhecer um pouquinho mais da sua história. Eu tenho certeza que todo mundo vai sair mais motivado e mais inspirado depois de assistir essa nossa conversa. E para você que está nos assistindo também, se você tiver gostado, aproveita, deixa um like no vídeo, deixa um comentário também, que o Germano vem depois de ver os comentários de vocês, né? Responde até, né, as dúvidas. Eu tô te colocando à disposição. Não, vai ser um prazer responder as dúvidas. E se inscrevam no canal também, se vocês ainda não forem inscritos, que a gente se vê no próximo vídeo também, tá bom? Então, tchau, tchau, gente. Muito obrigada. Tchau, tchau, pessoal. Então,